Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Esta noite eu quero pregar sobre a volta de Jesus. Talvez um tema que esteja meio que caindo até no esquecimento entre nós, mas eu posso dizer aos irmãos, sinceramente, eu penso que isso pode estar tão perto, mas tão perto de acontecer, que talvez a gente não faça ideia de quão perto possa estar. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, um texto um tanto longo, mas eu gostaria que você pudesse me acompanhar aqui na projeção, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhe respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam, porque se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta,
os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois a parábola da figueira, quando os ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Eu não sei se você sabia, mas a segunda vinda de Jesus aqui nesta terra é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências na Bíblia sobre a primeira vinda de Jesus. E há 8 vezes mais do que isso, referências sobre a segunda vinda de Jesus. Isso significa que em toda a Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento, há mais de 2.400 referências sobre a volta de Jesus. Entretanto, apesar de ser um assunto tão tratado em toda a Escritura, a volta de Jesus é o assunto mais desacreditado e mais esquecido em nossos dias. É sobre esse importante tema que eu quero falar aos irmãos nesta noite. O texto que lemos, ele se deu na última semana da vida terrena de Jesus. Era a última visita de Jesus ao templo de Jerusalém. Lá naquele templo, o Senhor Jesus tinha observado aquela oferta de uma viúva muito pobre. E Jesus percebeu várias coisas que aconteceram no culto naquele dia. E na saída do templo, é esse o momento em que o texto começa. Na saída do templo, os discípulos eles se mostram admirados com a beleza do templo. Naquele dia, os discípulos ficaram maravilhados com toda a beleza arquitetônica do templo de Jerusalém. Naquela época, não havia nada no mundo semelhante àquele templo, o templo de Jerusalém, em termos de arquitetura e ornamentação. O grande e belo templo dos judeus era o centro da vida religiosa daquela nação. Era o símbolo do relacionamento com Deus daquele povo. E aqueles discípulos, quando apontam para a beleza do templo, eles revelaram muito mais do que uma admiração arquitetônica. Eles expressaram uma crença, uma fé de que aquele templo jamais seria destruído. E foi nesta euforia e nesse encantamento pela beleza do templo que Jesus faz uma declaração profética bombástica. Jesus diz: este templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Aquele majestoso templo de mármore branco, aquele templo que muitas de suas ornamentações eram de ouro,
um dos mais belos monumentos arquitetônicos que o mundo já viu, seria derrubado, totalmente destruído. É isso que Jesus diz a eles. E os discípulos perguntam para Jesus em particular: dize-nos, Senhor, quando essas coisas acontecerão? E eles aproveitam e perguntam também: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles aproveitam aquilo que Jesus disse sobre o templo e eles fazem essa pergunta sobre a volta de Jesus e sobre o fim do mundo. Jesus não respondeu quando seria a destruição do templo. A destruição do templo ocorreu 40 anos depois dessa profecia ter sido anunciada por Jesus. Mas Jesus não respondeu quando seria. Eu abro um parêntese para dizer que nem sempre Deus nos responde as perguntas que nós fazemos. Mas Jesus respondeu sobre a segunda questão, a sua volta. Jesus não deu detalhes precisos com a data, com a hora marcada. Jesus falou algumas coisas, inclusive no decorrer desta narrativa, que talvez a gente não tenha muito entendimento hoje. Algumas coisas que talvez sejam de fato grandes mistérios. Mas Jesus falou sobre algumas coisas que nós precisamos observar. Os sinais proféticos de fatos que aconteceriam quando a sua volta estivesse próxima, quando estivesse bem perto do fim do mundo. E observe comigo o que aqueles discípulos puderam aprender naquele dia. Eles puderam aprender quais os sinais da volta de Jesus. Quais são os sinais da volta de Jesus? Se a Bíblia diz mais de 2.400 vezes que ele virá aqui uma segunda vez, que sinais podem ser vistos como sendo a preparação para este cenário? Dos versos 4 ao 26, Jesus aponta cuidadosamente alguns destes sinais. Sinais claros, sinais visíveis, qualquer um é capaz de compreender. Irmãos, o primeiro sinal observado por Jesus é o surgimento de um falso evangelho. E é significativo que o primeiro sinal que Jesus apontou para as proximidades da sua volta seja o surgimento de um falso evangelho. Jesus falou do surgimento de falsos cristos, falou de falsos cristãos, falsos profetas, falsos crentes, falsos pastores, falsos ministros, falsos irmãos, pregando, promovendo e vivendo um falso evangelho nos últimos dias. Jesus disse que um falso cristianismo vai marcar os dias que antecedem a sua volta. E se nós formos estudiosos da Bíblia, e pessoas que de fato têm a Bíblia como única regra de fé e prática, a gente não precisa pensar muito para perceber que já está existindo hoje no mundo o surgimento de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho nestes dias. Um evangelho mais fácil, um evangelho mais atraente, um evangelho mais barato. Um evangelho que não ensina a romper com o pecado. Um evangelho que não ensina sobre o céu, muito menos a respeito do inferno. 99% do que nós assistimos, no que diz ser evangélico, na TV brasileira, 99% é um falso evangelho que não prega contra o pecado. Um evangelho que, ao invés de ir pregar ao mundo, faz o contrário, traz o mundo para dentro da igreja, com a filosofia diabólica, não tem nada a ver. Essa semana, talvez, a minha indignação com este falso evangelho que estamos vendo surgir, ela chegou, acho que, ao extremo.
Eu li algumas coisas sobre igrejas que dizem ser evangélicas, e dentre seus ministérios estão introduzindo o ministério da arte mágica. Sinceramente, eu estou chocado. Deuteronômio 18, verso 9 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, ministério de arte mágica na igreja. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Ah, pastor, isso que o senhor acabou de ler aqui é Antigo Testamento. É verdade. Esse mesmo texto diz, não matarás, e é Antigo Testamento. A gente chega no Novo Testamento, em Atos capítulo 8, e a gente vai ver um homem que se converteu em Samaria, um homem que está ainda naquele engatinhar da fé. Ele era mágico, e ele está querendo trazer o Espírito Santo para dentro da sua mágica, está querendo usar a sua arte mágica para o bem da causa. Isso não é aceito. Você pode ler isso depois em casa, Atos capítulo 8. A cidade de Éfeso era o centro da magia no tempo do Novo Testamento. Muitos mágicos naquela cidade. Atos 19, o evangelho chega na cidade de Éfeso. Paulo, apóstolo, prega naquela cidade. Diz a Bíblia que os mágicos, muitos deles se converteram. Sabe o que eles fizeram? Pegaram todo o seu material de arte mágica, seus livros, seus apetrechos, seus acessórios, foram ao centro da cidade e ergueram uma fogueira e colocaram fogo e queimaram tudo. O dicionário diz que mágica vem de magia. Arte ou ciência baseada na crença de que é possível influenciar o curso natural dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, seja por intervenções de forças ocultas ou por truque. A mágica, ela corre dois viés. Ou ela envolve forças ocultas, o que é um erro, então, é pecado, ou ela envolve truque, o que é uma enganação e uma mentira. Seja de um jeito ou seja de outro, a Bíblia não nos autoriza a nos envolvermos com esse tipo de coisa. Você sabe qual é a origem da palavra truque? Truque é um tipo de jogo de baralho. Mágica é a criação de uma ilusão por meio de truques, trapaças, pela qual alguém engana um público, ainda que por uma boa intenção. Mágica tem a ver com mentira, com enganação, e quem é o pai da mentira? Se você tem dúvida quanto à malignidade da mágica, responda-me, por que mágica tem a ver com cartas de baralho e rituais ocultos, coisas feitas às escondidas? Tem dúvida da malignidade do baralho? Por que os cartomantes usam baralho? Mágica tem a ver com bruxaria, feitiçaria, poderes ocultos, enganação, mentira. Tudo isso não cabe a nós, como filhos de Deus. Trazermos a magia para a nossa vida é simplesmente abominação aos olhos do Senhor. Depois, irmãos, a gente não entende por que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão pirando a cabeça e estão se matando. Por que estão cortando seus corpos? Por que estão obcecados pela baleia azul? Porque a gente mesmo talvez não veja coisa má alguma nessas coisas. Sinceramente, eu receio que alguns pecados que hoje ainda defendemos como pecado, aborto, adultério, prostituição, eu receio que dentro de 10 anos já não seja mais tratado como pecado na maioria de nossas igrejas, porque hoje algumas de nossas igrejas já não veem mais o homossexualismo como pecado. Hoje a mágica está sendo trazida para o meio da igreja. Eu não vejo isso como sendo nenhuma outra coisa que não seja um falso evangelho, um abandono do verdadeiro evangelho, um evangelho que muda a vida das pessoas, um evangelho que transforma. E o surgimento desse falso evangelho é um sinal da volta de Jesus
Jesus disse que sua volta seria precedida pelo surgimento de muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, falsos cristãos, falsas igrejas, falsas doutrinas, falsos milagres. E é significativo que o primeiro sinal que Jesus apontou para as proximidades da sua volta seja o surgimento desse falso evangelho. Jesus também disse sobre o aumento das guerras. Especialmente nos versos 6 e 7, ele fala sobre guerras que se aumentarão. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu há 100 anos atrás, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Naquele tempo, ninguém podia imaginar que 20 anos depois, o mundo sofreria uma segunda guerra, onde nada menos do que 60 milhões de pessoas morreriam. E desde a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o número de guerras só aumentaram. O século XX foi batizado como o século da guerra. Nos últimos 100 anos, morreu mais pessoas através das guerras do que no restante da história para trás. De acordo com uma revista americana, quase 50% de todos os cientistas do mundo, cerca de 500 mil, estão trabalhando em pesquisas de arma de destruição. 40% dos recursos das nações são investidos em fabricação de armas. Veja que ironia, nós falamos de paz o tempo todo, mas gastamos com a guerra. Gasta-se mais de $1 trilhão por ano no mundo todo em armas de guerras. Talvez pudéssemos resolver o problema da fome, do saneamento básico, saúde pública, moradia, se empregássemos esse dinheiro num fim melhor. Gasta-se num único avião de guerra o equivalente a 500 mil sacos de trigo. E num único míssil gasta-se o equivalente à construção de 800 casas. Sempre houve guerra, é verdade. No entanto, isso tem de um século para cá aumentado assustadoramente. De acordo com a história, para cada 1 ano de paz, ao longo da história da humanidade, nós tivemos 13 anos de guerra, para cada 1 ano de paz. O mundo vive um pé de guerra. Guerras civis, guerras religiosas, sempre houve guerras. Porém, hoje há um aumento, e esse é um dos sinais de que a volta de Jesus se aproxima. Primeiro sinal, o surgimento de um falso evangelho. Segundo sinal, o aumento das guerras. O terceiro sinal, Jesus disse sobre a convulsão da natureza. O mundo, a terra, entraria em convulsão, catástrofes naturais. O mundo tem a cada dia sofrido com os terremotos, com os tufões, com os vendavais, com os maremotos, com os tsunamis. A gente ouve notícias o tempo todo de tragédias que envolvem a natureza, catástrofes naturais. O pastor sempre teve isso, sim, mas está acontecendo um aumento. Só para você ter uma ideia, de acordo com o Centro de Pesquisa norte-americano, de 1890 a 1930, houve 8 terremotos apenas registrados, em 40 anos. De 1930 a 1960, 30 anos, 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 2010, mais de 300 terremotos aconteceram. O mundo está sendo sacudido. O mundo está sendo balançado. Furacões que deixam muitas das vezes cidades do litoral simplesmente debaixo de água. A natureza tem entrado em convulsão, tem sacudido os alicerces
deste nosso planeta. A natureza está gemendo e está entrando em convulsão. O aquecimento global está levando esses polos a se derreterem, o que pode provocar grandes inundações na terra que nós vivemos. A ideia do verso 29 aqui, dita por Jesus, é que o céu cairá sobre a nossa cabeça em algum momento. Quando a gente ouve a ciência dizer que já há um buraco na chamada camada de ozônio, talvez nós pudéssemos querer entender que fosse esse tipo de profecia que a Bíblia estava já apontando nos dias de Jesus. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Eu me lembro de que na infância já ouvia uma canção de Chitãozinho e Chororó que dizia sobre a inversão das estações do ano. Faz calor no inverno e frio no verão. Nós já sentimos hoje que este universo está sendo balançado, sacudido, e não há refúgio nessa terra, não há lugar seguro, não há esconderijo para o homem em lugar algum do planeta. Este sinal já tem sido notável nesse tempo que nós vivemos. O que dizer, irmãos, do aparecimento de doenças e epidemias? Se por um lado nós temos hoje a ciência como boa aliada para a nossa saúde, se por um lado nós temos hoje tantos médicos, se por um lado nós temos hoje tanto remédio, nunca houve em toda a história tanto remédio como nos dias de hoje. Por outro lado, nunca se teve tanta doença como nos nossos dias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há mais de 8.000 doenças catalogadas. Gripes, viroses e epidemias que se alastram de forma, muitas das vezes, incontrolável. Vivemos no século da doença. Na pior das hipóteses, quando os médicos não conseguem explicar uma doença, eles dizem que é virose. E aí te manda para casa com um analgésico. Esse é mais um dos sinais do fim dos tempos. O que dizer da perseguição religiosa? A perseguição religiosa, ela tem estado presente em toda a história do cristianismo. A igreja foi perseguida a princípio pelos judeus, depois pelos romanos. Depois, quando a igreja se corrompeu e se tornou numa igreja totalmente romana e distante da palavra de Deus, essa igreja passou a perseguir aqueles que decidiam manter-se fiéis, e houve um período na história chamado de período negro, até a reforma protestante, quando a igreja católica apostólica romana mandava matar todo aquele que se levantava em posição contrária à tradição da igreja, todo aquele que tentava de alguma maneira resgatar a palavra de Deus que tinha caído no esquecimento. O período da Inquisição foi o período em que crentes que discordavam da idolatria, discordavam do purgatório, discordavam do papado e tantas outras aberrações, eram matados, queimados vivos, por defenderem a verdade, por não aceitarem o pecado, e eram perseguidos. Depois veio o nazismo, depois veio o comunismo, hoje há o islamismo, as religiões extremistas. A Bíblia diz que a volta de Jesus será precedida de um tempo de mais perseguição. No século XX, nós tivemos o maior número de mártires da história do cristianismo. A real causa da perseguição, o Senhor Jesus disse em Marcos 13:13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quando nos identificamos de fato com Jesus, o mundo passa a nos odiar, porque o mundo odiou a Jesus. A igreja, porém, não precisa temer a perseguição, pois o mesmo Deus que nos salvou, Ele nos dá força para suportarmos toda e qualquer perseguição. A perseguição é uma oportunidade para se testemunhar do Evangelho. A pregação e o testemunho sempre produz efeito num ambiente hostil. Irmãos, sinceramente, falar sobre perseguição me deixa profundamente constrangido, porque nós não sabemos o que é isso. Não sabemos o que é isso. Hoje, muitas igrejas estão comemorando esse dia de hoje, o DIP,
o domingo da igreja perseguida. Muitos cristãos estão em algum lugar do mundo nesta hora sendo perseguidos e nós não sabemos o que é isso, porque nós temos toda a liberdade do mundo. Nós podemos deixar a nossa casa, nós podemos vestir uma camisa e dizendo eu amo a Jesus. Nós podemos deixar a nossa casa e vir para o templo quantas vezes nós quisermos. Sabe qual é o trágico disso tudo? É que nós não valorizamos isso. Eu tenho forte receio de que se uma perseguição religiosa se instalasse hoje no nosso país, talvez mais da metade daqueles que se dizem evangélicos hoje negariam a sua fé. Não pagariam o preço de ser um mártir pelo evangelho, por muito menos, nós deixamos de viver a nossa fé. Por muito menos a gente fica trancafiado dentro de nossa casa. Por muito menos a gente fica com vergonha até mesmo de se identificar que somos um crente. Será que nós somos capazes de entregarmos a nossa vida para morrer por amor a Jesus? Esse é um dos sinais, perseguição religiosa, que a volta de Jesus está próxima. O que dizer da depravação moral? Jesus disse no verso 12 que, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, o que aconteceria? Se esfriaria. Isso significa que o mundo simplesmente vai estar sem referência, o mundo vai estar perdido, o mundo vai estar confuso, vai estar sem balizas morais, sem norte ético. Quando nós olhamos hoje à nossa volta e vemos a situação lamentável que nós estamos em termos de moralidade, o que está faltando no coração das pessoas é exatamente o amor. O amor se esfriou completamente. A depravação moral, ela estará presente em nossa sociedade, diz Jesus, nos segmentos do governo, entre os políticos, nas instituições e até nas igrejas. Eu penso que este sinal, a depravação moral, a falta de amor, amor próprio e amor pelo próximo, eu penso que já pode ser vista nos dias de hoje, com essa perversão sexual, homossexualismo, adultério, o sexo precoce. Hoje a idade média no Brasil para a primeira relação sexual é de 14 anos. O homossexualismo hoje é aplaudido. Há uma rendição às drogas hoje. Os jovens estão cada dia se atolando mais e mais nas drogas. A dissolução da família, divórcio do cônjuge, divórcio dos filhos. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O divórcio já está chegando agora, neste ano 2017, a quase a marca de 50%. Há uma corrupção generalizada. As pessoas dizem, vale tudo para se dar bem. Na perspectiva do mundo hoje não existe certo e errado. Cada um faz as suas escolhas, cada um cria o seu próprio código de conduta. Hoje chamam o mal de bem e o bem de mal. O que era certo se tornou errado e o que era errado passou a ser o certo. Sinal de que a volta de Jesus está bem perto. E um outro sinal que o Senhor Jesus também não deixou de dizer aos discípulos: a pregação do Evangelho ao mundo todo. Essa profecia, ela é mais uma demonstração da graça de Deus. Mais uma demonstração da graça de Deus. Jesus disse no verso 14 o seguinte: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, de toda raça, de todo povo, língua e nação. Não há aqui nenhuma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de ouvir o evangelho. Jesus não está falando de toda pessoa, ele está falando de todas as nações do mundo. Ele está falando que cada uma destas nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o Evangelho.
E a história das missões tem mostrado que o Evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente. Primeiramente, o Evangelho começou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 em diante, alcançando os âmbitos da Judéia, da Samaria e em todo o território do Império Romano. A partir dali, houve um período negro na Idade Média, um período de muita perseguição, período de muita dificuldade, mas o Evangelho continuou crescendo em vários lugares do mundo, até chegar ao ano 1500 e em 1517, a chamada Reforma Protestante, que neste ano fará exatamente 500 anos. Houve um ressurgimento, uma redescoberta do verdadeiro Evangelho, a partir de Martim Lutero. E a partir dali, depois, há uma evangelização do mundo inteiro. Depois chegamos no tempo das missões, chamadas missões modernas, Deus levantando homens como William Carey, que começou um movimento missionário no século XVIII e chegou até os nossos dias, até hoje, até mim, até você, o Evangelho da Graça. Hoje os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm se levantado, a despeito talvez de uma crise até mesmo em nosso meio, como povo de Deus, mas ainda assim o Evangelho continua sendo pregado. E a Bíblia nos diz que quando este Evangelho tiver chegado ao conhecimento de todas as nações, então será o fim dos tempos, a volta de Jesus. Falta muito pouco ainda. Com o advento da internet, nós só não anunciamos Jesus ao mundo em 10 ou 15 anos, se não quisermos. Com o avanço e o progresso que o mundo até hoje alcançou, nós só não levaremos o Evangelho até os confins da terra dentro de 1 ou 2 décadas, se não quisermos. Mas Jesus não falou apenas dos sinais. Ele descreveu como será a sua volta. Como será a volta de Jesus? O Senhor Jesus foi cuidadoso em passar não apenas os sinais, mas ele descreveu como será a sua volta. A volta de Jesus será repentina. O verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus vai ser tão repentina como o reflexo de um relâmpago. Jesus voltará rapidamente, num momento, num abrir e fechar de olhos. É isso que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos também arrebatados. Meus irmãos, será repentino a volta de Jesus. Vai ser assim, ó. Não vai dar para ninguém ficar avisando, olha, ele está vindo, ele está chegando. Apareceu lá no Rio de Janeiro ontem, deu agora há pouco no Globo News. Postaram agora no Zap, Jesus apareceu lá e ele vai aparecer aqui daqui a pouco. A Bíblia diz que todo olho verá simultaneamente no mesmo momento. De fato, isso deve ser algo, penso, espetacular. De norte a sul, de leste a oeste, todos repentinamente percebendo a volta de Jesus. Será repentino. Por isso nós precisamos estar preparados. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Talvez talvez a gente esteja vivendo o tempo da última oportunidade. Mas a Bíblia também descreve que a volta de Jesus será gloriosa. Será gloriosa. Na sua primeira vinda a este mundo, Jesus veio de forma humilhante. O primeiro lugar que recebeu o seu corpo foi um coxo de animal. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses 2, 7 e 8. O profeta Isaías também escreveu que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens.
E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, era tido como alguém ferido, oprimido, humilhado. Mas veja que coisa brilhante, no verso 30, a sua volta será completamente diferente. Ele virá com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Na sua primeira vinda, Jesus foi deixado de lado, foi desprezado. Na sua volta, a Bíblia diz que todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Será uma volta gloriosa. Ele virá de forma pessoal, virá de forma visível, de forma pública. Ele aparecerá no céu ao soar da trombeta de Deus. Talvez, pá, e você vai ver Jesus voltando de forma gloriosa. Mas será também uma volta vitoriosa. Verso 31, Jesus descreveu que ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus descerá nas nuvens, acompanhado de seus anjos e também dos remidos. Ele virá com grande esplendor, ele virá vitoriosamente. Na sua primeira vinda, sim, ele foi humilhado, mas na sua volta ele virá na glória e virá em vitória, porque ele venceu a morte e o inimigo, e ele virá para reinar eternamente. Será uma vinda triunfal, anunciada por anjos, com o toque das trombetas, anunciando a chegada do grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Os anjos reunirão os salvos dos quatro cantos da terra. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, os mortos em Cristo, aqueles que tiverem morrido primeiro, eles ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos ainda, os salvos, eles serão arrebatados. Aquele dia será de vitória. Aquele dia, irmã Regina, nossas lágrimas serão, de uma vez por toda, enxugadas. Então ouviremos o tão belo e esperado convite: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus virá também para dar a sentença de condenação aos que o rejeitaram, quando disser: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não vos conheço. E alguns dirão assim: quantas vezes eu disse Senhor, Senhor? Quantas vezes eu orei? Quantas vezes eu fui à igreja? Quantas vezes eu cantei? Quantas vezes eu preguei? Eu fui batizado. Eu era amigo do fulano. Eu li a Bíblia de vez em quando. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque era alguém que não entendeu de fato o que é o Evangelho. Talvez viveu na ilusão de um falso Evangelho. Jesus virá para julgar vivos e mortos. Aqueles que escaparam da justiça dos homens jamais poderão escapar da justiça de Deus. Naquele dia o dinheiro não livrará ninguém do juízo divino. Naquele dia o poder político não os ajudará. Naquele dia todos terão que enfrentar o Filho de Deus, a quem talvez rejeitaram. Mas além de mostrar os sinais e além de descrever como essa volta será, Jesus, por fim, em último, ele disse como se preparar para a sua volta. E ele fez alguns alertas sobre a necessidade de preparação. Ele disse: ficai atento aos sinais claros. Ele conta uma parábola, a parábola da figueira. Ele disse: quando a figueira começa a brotar, é porque o inverno já está chegando. Ele estava dizendo: gente, prestem bem atenção. Quando estes sinais começarem a acontecer, é porque está perto, está pertinho, está se aproximando o dia da minha volta.
Os sinais da volta de Jesus estão se tornando visíveis, meus irmãos. Qualquer um de nós é capaz de perceber que estes sinais estão mais presentes do que a gente talvez possa imaginar. O tempo do fim se aproxima. Jesus diz: ninguém sabe o dia e a hora da sua volta. Ninguém sabe o dia e a hora. Nós vemos os sinais, mas não podemos marcar o dia e a hora. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre isso: Senhor, quando será? Ele respondeu: não vos compete saber o dia nem a hora. Isso o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Nem os anjos sabem. Ninguém pode saber que dia será. Somente Deus, em sua exclusiva soberania. Aqueles que marcaram datas ao longo da história para a volta de Jesus, para o fim do mundo, falharam. O que sabemos, irmãos, é que quando Jesus voltar, os homens vão estar de alguma forma desatentos, como a humanidade estava nos dias de Noé. Diz a Bíblia que nos dias de Noé, nos dias que antecedeu o dilúvio, as pessoas estavam entretidas com a vida. As pessoas estavam entregues aos seus próprios interesses e prazeres. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Essas coisas em si não são coisas más, fazem parte da rotina da vida, mas viver a vida apenas em torno disso, sem pensar na volta de Jesus, é viver como a geração que morreu afogada no dilúvio. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando, pecando, zapeando. Esses vão continuar vivendo displicentemente até o dia da volta de Jesus. E pode ser que então naquele dia seja tarde demais. Naquele dia haverá apenas 2 grupos: os que irão para o céu e os que irão para o inferno. Para onde você vai quando Jesus voltar? E Jesus termina dizendo da necessidade de vigilância, a necessidade de vigiar. Diga para o seu vizinho aí: vigia, meu irmão. Vigia, fica ligado. Se não sabemos o dia nem a hora, seremos loucos se vivermos sem vigiar. Por isso a palavra de ordem de Jesus é essa: vigiai. Vigiai, porque esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem mandar mensagem no WhatsApp. Por isso é preciso vigiar. Por isso é preciso estar preparado. Estar preparado. E mais do que estar preparado, o apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, Paulo escreveu algo que talvez a gente esteja precisando resgatar dentro de nós. Paulo disse a Timóteo o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça. Você sabe que Paulo escreveu isso já com a idade bem avançada. Ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Seja sincero. Você quer mesmo que Jesus volte? Você ama a vinda de Jesus? O que Paulo está nos ensinando é que devemos desejar, devemos aguardar, pedindo com expectativa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, a gente não canta mais sobre isso, a gente não fala mais sobre isso, a gente não prega mais sobre isso, a gente não ouve mais sobre isso, sobre a volta de Jesus. Devemos amar a volta de Jesus, desejar. Pastor Billy Graham, que está perto de completar seus 100 anos, ele disse: não tentem adivinhar o dia da volta de Cristo, prepare-se. Como você está vivendo? Você está preparado? Você está ansioso pela volta de Jesus, ou você não tem nem pensado sobre isso? Meu querido, acerte a sua vida com Deus.
Eu não sei como está a sua situação com Deus, mas independentemente de como esteja, procure estar melhor, procure acertar-se com Deus, procure colocar a sua vida em dia com Deus, procure viver em santidade, procure consagrar a sua vida no altar do Senhor diariamente, porque qualquer dia desse, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o Senhor Jesus voltará. E nós precisamos estar preparados. Você já entregou a sua vida a Jesus? Se você ainda não fez isso, faça isso hoje. Se você já fez, consagre-se mais, santifique-se mais, busque viver mais e mais no centro da vontade de Deus, para que você possa ser alguém que ame a segunda vinda de Jesus. Não seja displicente, não seja negligente, não seja descuidado. Vigie, porque a volta de Jesus está próxima. Queria convidar você para nós louvarmos ao nosso Deus, para nós terminarmos este culto cantando. Eu queria convidar você para nós trazermos a nossa memória, a nossa lembrança, talvez aquelas canções que nós deixamos perdidas no tempo e no espaço, canções que retratam sobre a volta de Jesus. E se você puder ficar em pé, se não puder, fique assentado mesmo. Mas eu gostaria de que você pudesse junto comigo. Vamos cantar, vamos num grande coral. Vamos dizer, o Rei está o quê? Voltando. Ah, meus irmãos, o Rei está voltando. E Ele vai voltar. E eu convido você para nós cantarmos isso juntos. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluias, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando.
aleluia, Ele vem nos buscar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamado, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, ó Pai, nós te louvamos por esta palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. É um grande alerta, Senhor. É um grito que o Senhor dá aos nossos ouvidos de que a volta do teu Filho está muito perto. Senhor, os sinais da volta de Jesus, eles já são, todos eles, notados, ó Deus, em nosso tempo. Nós percebemos, ó Deus, como a tua palavra, ela é a verdade, ela está se cumprindo, ó Deus. Primeiramente, nós te agradecemos porque pela tua graça nós temos sido alcançado pelo poder do Evangelho. Ó Pai, tudo isso é pela tua graça, não há merecimento algum em nós. Te agradecemos, Senhor, por conhecermos o genuíno Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus. Evangelho esse que tem mudado e moldado a nossa vida. Pai, quero nesta hora te agradecer por essa palavra que nos confronta para estarmos preparados, vigiando, ó Deus. A volta do teu Filho se aproxima. Jesus está vindo. Muito em breve Ele virá. Senhor, talvez não dê tempo de voltar em casa para pegar o agasalho. Talvez não dê tempo de descer do telhado. Talvez não dê tempo de concluir aquele projeto pessoal que nós começamos. Talvez não dê tempo de terminar aquele curso da faculdade. Talvez não dê tempo de ajeitar a nossa casa, fazer aquela reforma que talvez a gente tanto sonhou em fazer. Mas, Pai, nós queremos ter a certeza de que quando Jesus voltar, e se Ele voltar hoje, se Ele voltar agora, nós queremos estar certos de que estaremos indo para a glória com o Senhor Jesus. Pai, que nós possamos amar a vinda, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. Nós possamos voltar a pensar nisso, nós possamos voltar a cantar sobre isso. Ó Deus, tem misericórdia de nós, o povo que se chama pelo Teu nome, de toda essa face da terra. Deus, que esse seja um tempo de despertamento, que esse seja um tempo de um grande avivamento, Senhor. Quanto nós ansiamos, ó Pai, por esse movimento do Senhor, trazendo o Teu povo para mais perto de Ti, e é isso que nós sentimos que o Senhor tem feito conosco, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por cada um que veio aqui ao culto nesta noite, que nós possamos voltar para nossa casa, pensando sobre a volta de Jesus, nós possamos voltar para casa decidido a estar preparado, vigiando a Deus, para não sermos pegos de
desprevenidos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, ore agradecendo a Deus pela palavra dele e tenha uma semana abençoada.